Boa tarde, turma. Eu sou professora Ana Lúcia, professora de língua portuguesa do sétimo ano C. E estou aqui para apresentar a atividade para vocês, a atividade do bloco 3. Vamos ver? Antes de iniciar a atividade, será necessário que vocês peguem aquele livrinho que a Pro enviou, o livro das Olimpíadas de Língua Portuguesa, no bloco anterior, e faça a leitura dos textos Diário de uma Favela, Minha Primeira Infância e a Casa de Guerras e Memórias de Livros. Logo após fazer essa leitura desses textos, vocês vão para a atividade. Aí tem, logo após ler A Casa de Guerra e Memórias de Livros, observe o nome dos autores e a data em que os textos foram publicados e deixe registrado. Vocês vão lá, fazem a leitura dos textos, observam o nome dos autores, registra aqui nessas linhas e mais a data de publicação dos livros. Vamos ler agora um trecho do livro Minha Primeira Infância e a Casa de Guerra, de Marina Colossati. Minha primeira infância foi muito agitada. Ainda no ventre da minha mãe, viajei da Itália para a África, isso porque meu pai havia feito as guerras de conquista, conhecidas como os coloniais. A primeira vez foi convocada, a segunda como voluntário. Apaixonou-se pela África e quis ficar. Pediu transferência das confederações industriais para lá. Primeiro, ficou sediado em Asmara, uma colônia italiana, naquela época, Abissínia. Ficamos na cidade, não sei exatamente quanto tempo, porque minha família não costumava registrar essas coisas. Deve ter sido 1 ano e meio. Mudamos para Trípoli, na Líbia, também colônia italiana. Ficamos lá até pouco depois de estourar a guerra. A Itália declarou guerra em 1939, nasci em 1937. Imagino que no final de 1939, no início dos anos de 1940, tenhamos regressado à Itália, minha mãe e as 2 crianças. Meu pai ainda manteve a casa em Trípoli, toda montada durante certo tempo, até ficar muito perigoso. Quando voltou para a Itália, perdeu tudo o que havia na casa, naturalmente. Na Itália, moramos um tempo em Roma, onde nasceu meu terceiro irmão. Depois viajamos durante 5 anos da guerra, em parte porque meu pai era transferido e, eventualmente, tínhamos que mudar de cidade porque a guerra havia avançado na Síria. Chegando pelo sul, com a presença dos aliados, íamos mudando para o norte. Em 1948, viemos para o Brasil. Essa foi a memória de Marina durante a infância dela. A infância de Marina tem alguma relação com a sua infância? Com a sua infância, aluno? Se sim, quais são as semelhanças? O que é que tem de igual na infância de Marina e na infância de vocês? Caso sua resposta seja não, quais são as diferenças? Logo após, vocês irão fazer um relato da sua infância. Contar como está sendo a sua infância, se você está na infância, ou como foi a sua infância se você está na adolescência. Na terceira questão, após a leitura dos textos indicados na questão número 1, os textos que vocês já leram, peço que releia antes de responder a terceira questão. Cada um dos textos lidos refere-se a um gênero: diário, relato histórico, memória literária. Identificar em que gênero pertence cada um deles. Quais são os gêneros desses textos em que vocês leram? É um diário? É um relato histórico ou é a memória literária? Na quarta questão, após ler o texto Diário de uma Favela, trazido no caderninho de memórias de língua portuguesa, responda as questões a seguir. Qual é o tema tratado no texto Diário de uma Favela? Quem está narrando e quem viveu o episódio lá em Diário da Favela? Você, aluno, está vivendo alguma situação parecida com o Diário da Favela? Se sim, que situação é essa? Qual foi o acontecimento mais marcante de sua vida? Você, aluno, qual foi o acontecimento que marcou a sua vida?
Logo após responder as questões sobre as literaturas, vamos partir agora para língua e linguagem, onde falamos um pouco sobre substantivo. Substantivo é tudo que nomeia um ser, que dá nome às coisas, como mesa, cadeira, papel, Maria, João, são substantivos. E os substantivos aqui são classificados em próprios ou comum. Próprio, quando é nome de pessoas, lugares, cidades, estabelecimentos, escolas. Comum, quando dá nome a algo comum, como cadeira, mesa, bola, bolacha, são substantivos comuns. Nesse trecho que a Pró deixou aqui, do Diário de Carolina Maria de Jesus, moradora da favela de Canidé, em São Paulo, catadora de lixo e mãe de 3 filhos, vocês vão destacar, tirar os substantivos e escrever na linha abaixo. Lembrando, substantivo é tudo que é coisa, tudo que é ser. Na 6ª questão, reescreva as frases a seguir utilizando os coletivos como modelo. O que são coletivos? Grupos de coisas, grupos de substantivos que nomeiam os seres, como os espectadores vaiaram o diretor da peça. Espectadores é o substantivo. Logo, o coletivo de espectadores é plateia. Olha a concordância. Os espectadores vaiaram. A plateia vaiou. Logo depois, vocês vão ver como é chamado o grupo de livros, o coletivo de livros, coletivo de fotografias, de viajantes, de carros, e vão registrar aqui ao lado. Na 7ª questão, eu trouxe alguns substantivos para vocês. Lembrando, substantivo é coisa. Espelho, rapaz, Brasília, paixão, Andréia, dor, fantasma, praia, saudade, baleia, beleza, raiva, fome, pescador, dragão, nuvem, crítica, Itália, rigidez, invasão, maldade, anel e lobisomem. Logo após ler as palavras, os substantivos, vocês vão distribuir eles nos locais certos. Os que dão nome aos seres reais, os seres que têm vida, os que dão nome aos seres não vivos, reais, os nomes de lugares, objetos e coisas, o que dão nome de seres imaginários, que dão nomes a sentimentos, que dão nomes às sensações físicas, que nomeia as ações, o que você faz, que nomeia qualidades, características ou defeitos. Todos esses substantivos estão naquele grupo de palavras que eu deixei. Vamos para a 8ª questão? Vamos falar um pouco de substantivo derivado. Substantivo derivado é aquele que vem de outro substantivo, como no caso, ferro. Ferro é o substantivo primitivo. A palavra que vem de ferro, ferreiro, ferradura, é que é o derivado. Chuva. Chuva é o primitivo. Chuva. Que palavra vem de chuva? Chuvisco, chuvarada, são substantivos derivados. Substantivo derivado é aquele que vem de uma outra palavra. Prato, pratinho, pão, padaria. Padaria é o substantivo derivado. Mesmo se vocês tiverem assistido ao vídeo e ainda tiverem dúvida na atividade, pode estar chamando a Pró no grupo ou até mesmo no privado para que as dúvidas sejam esclarecidas. Capriche nas atividades. Beijos!